Bastidores, com Luiz Carlos Bernardes. Luiz Carlos Bernardes, bom dia. Bom dia, Paulo, pessoal do estúdio, Antonelli e os nossos ouvintes. Vamos começar falando sobre o afastamento da juíza Starling do caso Bruno. Isso é muito ruim para o judiciário mineiro. É um judiciário discreto, cuidadoso, que não dá grandes sentenças, assim, sentenças estrondosas, mas muito discreto, cuidadoso, que tem ou tinha, pelo menos, muita credibilidade no Brasil. Há alguns anos atrás houve um problema grave com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, que era mineiro, doutor Paulo, e agora esse problema também com a juíza envolvida aí, nesse caso, não são as acusações, com crime organizado, né? Quer dizer, então muito ruim, vamos aguardar, claro, ela tem o direito de defesa e vamos aguardar a defesa dela, mas em princípio isso é muito ruim, não só para ela, mas para o judiciário mineiro. Eu creio que para ela sim é ruim, porque para a carreira dela fica essa marca do afastamento e do envolvimento. Agora, para o judiciário, se me permite discordar de você, eu acho que é bom, porque, na verdade, o judiciário fica com a coragem de cortar na própria carne, o que não era hábito do judiciário em Minas e no Brasil, cortando a própria carne, dá o exemplo de que tem o interesse em entender melhor os desvios de função que, porventura, possam acontecer dentro desse poder. Não, nesse sentido, sim, cortando a própria carne, mas não foi o judiciário quem descobriu, né? Foram as investigações policiais. E aí não restará ao judiciário outra coisa senão cortar na própria carne. De qualquer forma, eu acho que não deixa de ser ruim para o judiciário mineiro o envolvimento dessa juíza aí. Olha, a repercussão que eu já ouvi de pessoas de São Paulo, de Brasília, é muito negativa. Mas, enfim, claro, é uma pessoa só. Mas é preciso que o judiciário mineiro também dê uma resposta, não só em relação a ela, mas anunciando outras medidas aí para limpar, enfim, um problema grave como esse. Luiz Carlos, Dona Helena Greco morre aos 95 anos, vereadora responsável pela interferência direta na criação da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e da Câmara Municipal. Qual a importância de Dona Helena para a história do país? Olha, eu conheci Dona Helena, fiz várias entrevistas com ela, estivemos juntos, inclusive, uma vez. Eu era da Comissão de Direitos Humanos da Igreja e da OAB. Eu estava numa reunião com Dona Helena e com outras pessoas no Colégio Loyola quando estourou uma bomba, vamos dizer, de alguém lá ligado à extrema-direita. E nós não éramos necessariamente pessoas de ultra-esquerda ou de esquerda, não. Eram pessoas ali tentando ajudar a redemocratização. A tranquilidade da Dona Helena, claro, todos nos assustando, mas a tranquilidade, o pedido de providências, a convocação de outras pessoas mostrou que ela era uma mulher realmente muito tranquila, muito séria, disposta a perseguir os seus objetivos, que eram defesa dos direitos humanos, inclusive depois do regime militar, ela continua atuando, e também da defesa de uma anistia ampla, geral e restrita. Dona Helena tem a história da mulher na política brasileira passa também por Dona Helena Greco em Minas, que deu exemplos belíssimos aí, realmente muito, muito bom. E ontem eu fui informado de que a senhora Elielsa Tavares Campos morreu. Ela foi uma excelente professora primária do grupo escolar Barão do Rio Branco, mas ela ficou famosa nos anos 70 por ser capa de jornais mineiros, ao ser violentamente atingida por uma gravata dada por um dos policiais na época, que tinha a cabeça raspada e que se parecia muito com Verdugo, um lutador de luta livre na televisão. Então, ela pretendia refundar a UNE junto com outras pessoas. Ela fazia parte do movimento estudantil, então, a nossa homenagem também à dona Elielsa Tavares Campos, que lutou aí também pela redemocratização e pela refundação da União Nacional dos Estudantes. Para finalizar o nosso assunto, nossa conversa de hoje sobre bastidores, você quer comentar um pouco da possível aliança entre o senador Aécio Neves e a ex-candidata à presidência da República, Marina Silva? Aécio está aí
tentando manter umas conversas com Marina, que tem uma imagem muito boa, né? E de repente poderia ser, por exemplo, esse é o sonho de muitos tucanos, a vice de Aécio na chapa presidencial. Marina tem uma história também muito bonita, lutou ao lado de Chico Mendes, foi ministra, depois se afastou, foi ministra de Lula, se afastou do Partido dos Trabalhadores, foi para o Partido Verde, e é uma pessoa, e representa também um outro perfil importante da mulher brasileira, essa mulher que luta, que trabalha, que luta com as mãos, que luta com a cabeça. E outra coisa, hein? Se Marina vier, ela também pode ajudar muito o PSDB na eleição municipal do ano que vem, porque Marina ganhou a eleição no primeiro turno, teve mais votos que Dilma e que Serra na capital. Algumas pessoas do Partido Verde acham meio difícil, porque o próprio presidente do PV de Minas, Ronaldo Vasconcelos, que é uma pessoa séria, acha difícil porque o Zé Fernando, que foi candidato do PV a governador, ele atacou muito Aécio na eleição passada. Isso deixou um distanciamento entre tucanos e verdes. Mas, enfim, a conversa continua. A conversa não terminou e, olha, seria uma chapa forte aí, com Marina na vice de Aécio, mas evidentemente que Marina já foi candidata à presidência, pode também querer disputar novamente a presidência, uma disputa Marina e, por exemplo, Dilma, duas mulheres aí, enfim, vamos esperar um pouco esses desdobramentos, mas é um fato político importante esse. Luiz Carlos Bernardes conversou conosco sobre os bastidores da política nesta manhã de quinta-feira no Jornal Band News Minas, primeira edição. Luiz volta amanhã. Grande quinta-feira para você, um bom dia.